Amigos da TV Cidade, muito boa tarde, boa noite. É terça-feira, dia 31 de janeiro, ano 2017. Pois é, chegamos ao último dia do primeiro mês do ano. De 12 meses, nós estamos concluindo no dia de hoje, o último dia de janeiro, e aqui nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta pela sua TV Cidade, o nosso canal 14 e também ao vivo no Facebook TV Cidade Farroupilha, a oportunidade que você tem de nos acompanhar e prestigiar a nossa programação. O programa Cidade Aberta de hoje começa com o apoio cultural da Ecopar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do restaurante Estepenon, muito mais do que um restaurante, sim, é uma verdadeira gastronomia à sua espera todos os dias, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha e também do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz nesse verão. Aqui em Farroupilha, mais informações, telefone 3268-1655. Uma terça-feira, por enquanto, com tempo bom, o sol apareceu em boa parte do dia de hoje, agora nebulosidade variável, 23 graus é a temperatura aqui na rua Rui Barbosa, número 12, o 8º andar, estúdios da nossa TV Cidade. Pois bem, começamos mais uma edição do programa Cidade Aberta e hoje nós vamos falar muito sobre política, economia e assuntos do momento, sempre olhando aqui para a cidade de Farroupilha, mas também não perdendo o gancho e a conexão com o contexto estadual e o contexto nacional. E é nosso convidado no programa de hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, que mais uma vez está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade para participar do programa Cidade Aberta. Senair, uma alegria te receber aqui nos estúdios, mais uma vez, mais uma terça-feira. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Tudo bem? O senhor tá bom? Bem, o senhor viu que agora não tem mais cadeiras para se movimentar. Por isso que temos uma bancada, né? Por isso que eu cumprimentei, que eu achei mais bonito, mais confortável. Mais confortável agora. Ficou mais bom, elegante, gostei. né? Acabou aquela história de que você tinha sempre uma discordância ou uma diferença de que o apresentador poderia estar alinhado levemente à frente. Agora a bancada nos nivela. Estamos no mesmo nível. Isso me alegra muito. Senair, primeiro mês do ano chegando ao seu final. Seu auxiliar. Primeiro mês do ano chegando ao seu final. Já vai o mês de janeiro. A gente sabe que o mês de janeiro é um mês marcado na economia por ser mais lento, mais retraído, mas foi-se um mês. Tem aí fevereiro, que é mês de carnaval, e o carnaval está bem lá na reta final de fevereiro. A tendência, economicamente falando, é que fevereiro mantenha os passos de janeiro? Torcemos para isso. Os indicadores da economia brasileira estão fazendo com que a gente acredite, nesse momento, tenha esperança, que fevereiro, mesmo sendo mês de carnaval, com apenas 28 dias, a economia vai continuar dando sinais de recuperação. Isso, o que o presidente Temer vem fazendo há algum tempo, sinalizando que este governo está preocupado com a recuperação econômica e não basta estar preocupado. Através do seu ministro e a sua equipe econômica, eles estão criando algumas opções, e inclusive esse refinanciamento que acabou hoje, o superparcelamento dos débitos federais, do Simples Nacional, significa o quê? Um novo fôlego para as empresas. As empresas que estavam com o seu cadastro prejudicado puderam, através do novo parcelamento, se colocar em dia, e isso os coloca em igualdade de condições para o acesso ao crédito. O nosso crédito ainda é bastante caro, mas a tendência é que a Selic volte a baixar. Mantenha a queda, e temos esperança que mês a mês chegaremos no dia 31 de dezembro bem melhor do que chegamos em 31 de dezembro de 2016. Esta é a expectativa. E temos argumentos. Otimista, contra-otimista, falando em termos da economia. Depois de 2 anos. Pois é. Depois de 2 anos. Mas a economia, por enquanto, não vai bem. Ainda não, mas todo doente... Mas parou de cair? Parou de cair já há 2 meses. E todo doente, ele fica doente e perde peso, e perde consistência. Depois
paulatinamente ele vai se recuperando. A economia não é diferente. Nós vamos ainda sofrer 2, 3, 4, 5 anos para dizer que o país está em franco desenvolvimento. Se tudo der certo, se não fizerem mais bobagem do que já fizeram até hoje, se tiverem mais responsabilidade com a coisa pública, porque o maior problema que eu vejo, posso estar equivocado, até porque não sou um economista, mas eu sou um observador. O grande erro cometido nos últimos anos no país foi nós ter errado na geografia. Nós fizemos muitas obras de infraestrutura em outros países e esquecemos que o nosso país precisava sempre de melhoramento na sua infraestrutura, que já era precária. Há 10 anos, há 15 anos, a nossa infraestrutura rodoviária, ferroviária, aeroportuária era deficiente, já era deficiente. Com tudo o que aconteceu no país, nós fomos construir um porto em Cuba, um metrô de Caracas, uma rodovia não sei onde, mais lá na África do Sul, nós construímos no mundo, menos no Brasil. E aí, as obras da Copa, onde está o metrô? E onde está o metrô de Porto Alegre, que é necessário? Também não foi feito. As obras, o de Fortaleza. As obras da Olimpíada. Eu estive em Fortaleza há um ano, bem certo, um ano agora, e os caras estavam risados. Olha, está vendo isso aí? É um esqueleto. As obras que eram para a Copa. E já havia passado 6 meses, estão lá sendo abandonadas. Então, quanto dinheiro público foi em todos os estádios, e vamos falar em toda a infraestrutura do país. Mais de 12 estádios construídos, né? Que era previsto, a FIFA colocou 8. O Brasil disse, não, nós queremos 12. Nós queremos 12. O estádio lá, nada contra, no Amazonas, em Manaus. Agora... E não tem uma familiaridade com o próprio esporte também, enfim, com o futebol. Não que quem mora em Manaus, no Amazonas, não gosta de futebol, mas o futebol está mais identificado com Rio, São Paulo, Minas, até um pouco aqui no próprio sul do Brasil também, né? E depois tem outro detalhe, agora eles estão sugerindo transformar o estádio num presídio. Sim. O que eu sou absolutamente, totalmente contra, porque depois que a gente erra, não é cometendo outro erro que a gente conserta o primeiro. Então eu acredito que construir presídios é uma outra história, é um outro começo, é um outro planejamento, é uma outra obra, até porque com essa prisão do Eike Batista, eu reforço a minha teoria da construção de presídios e colocar o nome dos presidiários nobres. Como agora já imaginou, presídio estadual Eduardo Cunha e a ala Eike Batista. Ou presídio estadual, o governador Cabral do Rio de Janeiro. Garotinho, tem para todos os outros. Ou então, coloca... Parece que tem para Garotinho, tem para Lula, tem para Temer, tem para Écio. Você já... vai faltar espaço físico para poder denominar todos os outros. Mas se você pensar, cada um deles que devolva, o início agora, você presidente do Senado, ficha limpa. É mais um anjinho do Temer. Que você colocar na vitrine. Que você colocar na vitrine. Os anjinhos que estão perto do Temer vão ser todos colocados na vitrine. Todos. Olha, se escapar um, eu já vou me dar por satisfeito. Porque eu não estou aqui torcendo para que prenda o Eike Batista. Não, eu estaria torcendo para ele não cometer o que cometeu. Porque é muito chato para nós brasileiros, e eu tenho dito isso reiteradas vezes, a irresponsabilidade que a sociedade brasileira cometeu elegendo Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, repetindo o seu erro e a sua irresponsabilidade elegendo Dilma Rousseff presidente da República, e deixando com que, através deles, o país se tornasse o que se tornou, um antro de ladrões estabelecidos no governo. Isso mostra o quanto nós somos incapazes de escolher os nossos governantes. Pois a gente estava falando sobre a retomada da economia, enfim, o crescimento. A gente sabe que a queda, ir para baixo, é sempre muito mais rápido. Subir, voltar a um patamar de crescimento, é um caminho mais demorado, mais lento do que o caminho da baixa? Com certeza. Até porque o parque fabril brasileiro está desmontado. As maiores indústrias, as que não foram vendidas para a capital internacional, e alguns que compraram, principalmente os fundos de pensões, porque virou moda, né? Sim. Os fundos de pensões viram o país e compraram as empresas brasileiras. Leia-se Guerra em Caxias do Sul,
que foi comprada por um grupo investidor. Então isso, como o Brasil vinha em franco desenvolvimento, e como o Brasil, através de empresas dos campeões nacionais, mostravam balanços, que isso vai aparecer agora, mostravam balanços que não eram reais, a OSX, a OLX, a OGX, tudo que era X, você colocava na bolsa, eram bilhões. De uma vez ele captou 7 bilhões, e na outra vez que ele colocou os papéis na bolsa foram mais 6 bilhões. Ele captou 13 bilhões de dólares em dois lançamentos de ações na bolsa. Isso mostra o quanto o pessoal do mundo enxergava no Brasil o futuro e a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E deu no que deu. Quando você assiste vídeos dizendo que o nosso ex-presidente, a nossa ex-presidente, aconselhava o povo carioca a votar em Garotinho, porque era o homem, era o grande administrador, era o cara, e homenagearem a Dilma, homenageando o Eike Batista, dizendo que era o exemplo a ser seguido. O exemplo de empresário brasileiro a ser seguido. Né? Poxa, que exemplo, hein, presidente? Então isso me deixa triste, porque eu preferia que eles fizessem. E tem outros grandes empresários brasileiros que foram convidados a fazer parte do Conselhão. Quem não lembra disso? Do Conselho do Lula, Conselho Político do Lula. Um gaúcho e um caxiense. E estão passando por maus lençóis quanto à explicação de algumas coisas que não estão bem explicadas. Então, eu não quero chegar aqui e ser irresponsável, dizer para o nosso telespectador que eles vão ter problema. Estão apenas se explicando, porque tem coisas que vão ter que ser explicadas. Aqui em Caxias do Sul e em todo o Rio Grande do Sul teve participação de dinheiro vindo de Brasília, teve favores vindos de Brasília, teve uma série de coisas que aconteceram nesse período e que agora, se a Lava Jato continuar avançando, e vai continuar, o Eike já fez essa leitura quando preso, que ele vai ajudar a passar a limpo, que tem que ser passado a limpo. Agora é um dedando o outro. Né? Agora o bicho vai pegar. Eu me entrego, vou te entregar. Assim vai, né? E tem muita gente. Até quando Eduardo Cunha vai permanecer calado? Até quando o Decídio do Amaral, o próprio José Dirceu, estou admirado que ele ainda não... Quando o Cabral, o ex-governador Cabral do Rio de Janeiro também? E o Garotinho tem mais ainda. Eu acho que o Garotinho ainda, não sei em valores, mas em pessoas na volta dele, que fizeram parte do grupo dele, enquanto governador, é bastante gente, e gente que migrou até para Brasília. Então, o emaranhado nesse país, eu acho que a Lava Jato terá que ter água do mar. A Lava Jato terá que ter água dos 2 oceanos. Porque senão não dá conta de limpar a sujeira que existe nesse país. E uma vez quando eu estava em Brasília e me disseram, tem muita cobra para sair das tocas, eu não entendi. Mas que tocas, que cobras? Nós falamos sobre política, ela me vem com essa. Eu demorei a entender quais eram as cobras que precisariam sair das tocas. Estão saindo aos poucos. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta dando continuidade então ao bate-papo hoje com a presença do empresário Sinair Gomes da Silva, falando sobre os assuntos do momento. Damos um tópico sobre a questão econômica, até porque o Sinair, o industrial aqui da nossa região, da nossa cidade, também tem um conhecimento vasto na área econômica. E depois vamos falar um pouquinho sobre a realidade política. Olha a chapa vai esquentar em Brasília, promete esquentar, porque já houve ainda no início desta semana, a decisão da ministra, presidente do STF, Carmen Lúcia, de homologar as quase 80 delações premiadas da Operação Lava Jato, trabalho que deveria ter sido feito pelo ministro Teori Zavascki, mas em função do seu passamento, da sua morte, a ministra Carmen Lúcia autorizou a homologação, e ainda nesta semana a ministra deverá, então, o Supremo Tribunal Federal deverá já escolher o relator da Lava Jato. Parece que ninguém quer pegar, porque a força da Lava Jato vem muito grande por aí. A gente fala mais sobre o assunto em seguida aqui no programa Cidade Aberta, sempre com o apoio cultural da Ecofar, do restaurante Stefanon e do Clube Parque das Águas. Fique por aí, nós ficaremos por aqui e logo nos reencontraremos. Nessas férias
tradição. Alegria com os amigos e toda a família. Descontrair, brincar e aproveitar. Voltar a ser criança, desfrutar o calor. Sentir a emoção, tudo em um só lugar. Parque das Águas é sol, alegria e muita diversão. Parque das Águas, o melhor lugar pra ser feliz no verão. Auto Posto Benvenuti recomenda: confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsã e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade, bebemos ela diariamente. A Corsã está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do Litoral, Serra, Central e Metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada R$1 investido no saneamento gera uma economia de R$4 para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais. O programa Cidade Aberta volta aqui pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha e também ao vivo no Facebook TV Cidade Farroupilha. Onde quer que você esteja, nós estamos com você, com a oportunidade de você nos prestigiar. Cidade Aberta com apoio cultural da Ecopar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. Do restaurante Estepenon, é muito mais do que um restaurante, sempre um ponto maravilhoso para o encontro e para a gastronomia. E do Clube Parque das Águas, a alegria, o lugar para ser feliz nesse verão. Em Farroupilha, telefone 3268-1655, Clube Parque das Águas. É então o ponto de encontro, como a garotada diz, o point aqui de Farroupilha, para que a gente possa curtir todo esse verãozão que está acontecendo. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Senair, falando sobre, e me parece que não é muito difícil, sobre uma realidade política, o que se pode esperar para este ano aqui. Agora a chapa parece que começa a esquentar em Brasília. Eleição do presidente da Câmara, presidência do Senado, são cargos importantes dentro da estrutura administrativa do país. A Operação Lava Jato, que deve deslanchar ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que se pode esperar para esse ano? Diz o ditado italiano, brutto e robe? Boa. Tu sabes que o que se sabe é que o Rodrigo Maia quer continuar na presidência da Câmara a qualquer custo. A qualquer preço. Porque tem problemas sérios. Não é por ser carioca, mas é por estar enrolado. E nós temos 3 candidatos brigando também para conquistar esta presidência. No Senado... O Jovair Arantes, o Rosso também do Distrito Federal, e ainda tem o que era ministro, que foi ministro da Saúde, eu acho que foi, né? Não, das Comunicações. Um lá no Nordeste do PDT. São 3. E Júlio Delgado também do PSB. Então, há
possibilidade disso acabar indo na justiça. Porque eles estão dizendo que o Rodrigo Maia não pode concorrer, que é dentro da mesma legislatura, ser 2 vezes eleito presidente da... Mas ele cumpre um mandato tampão, ali que está... então, mas como tudo nesse país vira judicialização, é mais uma. Mas eu espero que ele não ganhe essa eleição para presidente da Câmara. Apostarias em quem? Eu acho que esse... Todos menos o Maia? Não, eu diria que tem grandes possibilidades o Rosso. Rogério Rosso, até porque a articulação dele é muito boa e é um cara que tem um livre trânsito, ele é bem relacionado. Mas também tem algumas pendências. Tem, com certeza. Mas tem a chance agora. Agora, no Senado, sim, é brincadeira. O PMDB vai emplacar nada mais, nada menos do que 16 ou 18 anos e presidência do Senado. E troca, uma grande vantagem. Sai Renan Calheiros, entra o Eunício Oliveira. Quer dizer, sai um novo destino, entra outro. E não é só isso, sai o diabo, entra o demônio. Sai o diabo, entra o demônio. Porque o que esse Renan Calheiros fez de mal para o país até hoje, só quem conhece o histórico dele, quem acompanha, que pode me dar razão ou não, mas eu acredito que vão me dar razão. O que esse cara fez de mal para o país? Eunício Oliveira, é só procurar o seu passado como político, ele é do time do General Vieira, é do mesmo nível, ele é do time do Lobão, é do time do Jucá, é do time do Sarney, da Rosiana Sarney. Quer dizer, é tudo gente... É do time do Temer? O Temer é um corrupto de grife. Ele não é esse corrupto de grife. É um corrupto de grife. Ele é um pouquinho diferente. Sim. O Temer é um corrupto de alto padrão. Mas o que o diferencia é que ele tem grife, só isso? Não, mas ele foi com menos sede ao pote. Eu quero dizer assim, se um dia for conseguido provar isso, você vai ver. Ele deve ter pego no máximo 30 milhões. No máximo. Enquanto que para eles é pouco. Porque os outros é muito mais. Então ele pegou não para ele, Temer, para o partido e os candidatos que ele apontava para serem abastecidos. Isso é uma prática que é normal dentro desses grandes partidos. Eu preciso eleger o Celso Russomano em São Paulo. Então, de onde virá? Vamos vitaminar a campanha. Isso é uma prática. Então, quando o PT vem e diz todas as doações foram contabilizadas e são legais dentro da legalidade deste partido, dessa turma. Agora, a gente sabe, e está cada dia provando isso, que muitas verbas de empresas que não existem, vêm de dinheiro que foi mandado para o exterior e está sendo repatriado por baixo dos panos, está provado também. Nas Ilhas Caimã, onde o Eike Batista foi agora, eram 56 milhões de dólares que estavam nas Ilhas Caimã, e ele foi lá para ver o que estava acontecendo, que esse dinheiro não vinha, não voltava. E aí os caras, de uma maneira injusta, vão lá buscar ele lá fora para ele vir dar explicação. Então, essas coisas, Adamati e ouvintes, a gente fica, nossos telespectadores que estão nos ouvindo, eu acho que fica muito difícil da gente tentar uma desculpa, tentar uma explicação. Impregnou de tal forma na cultura do brasileiro que a gente vai relativizando. Ele é corrupto, mas quem não é? Não é assim, gente. Tem que limpar. Tem que limpar. Eu só acho que 2017 é o ano para se fazer uma grande faxina, realmente limpar, senão toda essa sujeira mais grossa na área política. Vai mais uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos. É muita gente. É muito processo. A nossa justiça já está empilhada de processos. Agora, só nesta delação são 77. São 300 já numa primeira lista. Vão ficar 223 que vão ficar para trás, só dessa lista. E os outros? E aí um dia o cara me perguntou, mas e tu acha que aqui, esses do Rio Grande do Sul, se ramificou? Não sei, como é que eu vou saber? Agora, quem recebeu... informações que na lista dos 77 que estão envolvidos na delação da homologação da delação premiada da Lava Jato, dos 77, 16 são gaúchos. Seria um índice muito ruim para o Rio Grande do Sul. Eu quero te dizer que eu tenho confirmado 12. Os outros 4 não sei quem são. Mas 12
existe assim, fortes indícios. E gente aqui da terrinha também? Daqui de perto? Serra Gaúcha? Não. Gente que trabalhou para deputados que são daqui. Sim. Certo? E deputados assim com um certo nome. Deputados que estão na 3ª, 4ª legislatura, e eu vou fazer o nome. Não tenho medo nenhum, porque todo mundo sabe que ele só não foi condenado por um erro processual. José Otávio Germano. Então, esse é conhecido no Rio Grande do Sul inteiro como um homem complicado em corrupção. Ele só não foi, todo mundo sabe, ele só não foi processado, condenado, porque houve um erro no processo. Especula-se, comenta, se fala, claro que ainda não é nada oficial, mas você saberia a bagatela que teria sido desviada da corrupção nos últimos anos no Brasil, desde que o PT chegou ao governo? Fala-se na quantia, prestem atenção, de 10 trilhões de reais. Eu não faço ideia do que seria isso. Não faço ideia do que seria esse montante de recursos. 10 trilhões é muito dinheiro. É 3 vezes a dívida pública brasileira, que já é enorme. Ela é 70% do PIB. Coisa parecida. É grande a dívida brasileira, né? A dívida pública. E 10 trilhões são 3 vezes o valor da dívida pública brasileira. Então, é um absurdo. Mas eu quero só te corrigir, me desculpa. Essa corrupção aí, ela não começou com o PT, ela potencializou com o PT. Eles foram uns aprendizes muito bons, foram bons alunos. Esse número eu li numa reportagem de uma revista e coloca de que 10 trilhões veio da época do PT, mas olha, FHC também teve corrupção. O Sarney não. Não tem como. Essa época do Sarney. Quer dizer, parece que a corrupção está impregnada com o meio público. Ela só veio crescendo, essa é a verdade. Está sistematizada. Nós não podemos carimbar partido X, partido Y. Ela começou com o Pedro Álvares Cabral, todos sabem que o Pedro Álvares Cabral, ele não foi bem corrupção, ele deu uma de velhaco, que se chama, lá em Crioulo se chama velhaco. Ele chegou e gritou, terrorista! Até hoje não pagou. Ela vai ser à vista. E até hoje ele não pagou. Então, a primeira grande velhacada que aconteceu no país já começou. Levaram nosso ouro enquanto puderam, levaram o pau-brasil enquanto puderam, levaram as mulheres bonitas, que era índia com negra, o açúcar, o café, levaram tudo o que puderam desse país, levaram minérios, o mundo levou minérios nosso a troco de casca de alho. O nosso país sempre foi expropriado por forças internacionais. Só que agora os brasileiros aprenderam, começaram os brasileiros a saquear a nação. Nós, brasileiros, temos representantes saqueando a nação. E a ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, agora também ela homologando as 77 delações premiadas, levas fé na ministra Carmen Lúcia? Quieta, tem conhecimento, tem poder ela? Olha, eu não vou repetir o que o Lula falou, mas vamos dizer assim, ela é corajosa. Só que deixou um senão. Por que manter sigilo? Se toda a sociedade brasileira quer saber e precisa saber quem são os seus representantes corruptos. E ela manteve o sigilo. Está me parecendo o julgamento da Dilma. Se ela era culpada, não podia ter os seus direitos políticos preservados. Se não era culpada, ela teria continuado presidente. Ou nunca. Então me parece que o judiciário brasileiro está jogando em 2 times ao mesmo tempo. Um que passa uma mão na sociedade e outra passa uma mão nas costas dos políticos que estão sendo processados. Então isso me chateia muito, sabe? Porque a verdade que nós precisamos lembrar que depois da lei que não pode empregar o parente, me fugiu o nome agora, nepotismo. Depois do nepotismo, um amigo do judiciário se emprega com o legislativo. Um amigo do legislativo vai para o judiciário. Um amigo do executivo. Olha, se a gente começa a descobrir os parentescos entre as pessoas que operam no direito, as pessoas que operam no legislativo federal, principalmente no federal, e no executivo, há uma mistura muito grande e essa mistura não pode dar certo.
que há interesses em jogo. Talvez na semana que vem, quando nós estaremos aqui com o programa da terça da semana que vem, a gente até já tenha conhecimento do novo ministro que será o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Qual é a tua expectativa, Senair, para esse ministro que deverá herdar então a cadeira do ministro Teori Zavascki, ou o cargo, a função do Teori Zavascki na Lava Jato? Tu sabes que hoje surgiu uma notícia que o ministro Edson Fachin vai mandar um requerimento à presidente pedindo para que ele faça parte da segunda turma, para que ele seja também um dos possíveis escolhidos para relator da Lava Jato. A segunda turma é composta por Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio, Dias Toffoli, e poderia entrar o Fachin no lugar do Teori. Então ele está pedindo para vir para essa turma, possivelmente, eu não sei, a gente tem observado e a sociedade brasileira tem acompanhado os pronunciamentos e o comportamento de Lewandowski, toda a turma. Estão assim, então, o Marco Aurélio, que é sempre uma carta fora do baralho, então a gente fica, eu arrisco de dizer que eu estaria torcendo para o Fachin assumir a relatoria. Me parece, mesmo nomeado pela Dilma, aquela coisa toda, mas me parece que ele tem uma postura, uma linha mais confiável do que um Lewandowski, do que um Dias Toffoli, coisa parecida. E até o próprio Gilmar Mendes. Até o próprio Gilmar. Olha, eu aposto muito entre o próprio Fachin, o Edson Fachin, e também o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal. Aposto muito. Acho que não seria uma boa se fosse nomeado, fosse escolhido Gilmar Mendes pela tendência de relação que ele possa ter com um segmento político brasileiro. Ricardo Lewandowski, que a gente já tem a experiência do que foi o julgamento do processo de impeachment no Senado Federal. Olha, eu apostaria entre o Fachin e o próprio Celso de Mello, mas qualquer um dos dois seria bom, mas ficaria nesse lugar. Semana que vem a gente descobre quem é, talvez na próxima semana. Eu acho que eles não podem, as operações estão continuando, não dá para parar, né? E o processo tem que acompanhar isso. Caso contrário, vai ser vai ter um entupimento de processo lá no Supremo, porque cada vez mais gente que vai ser indiciado, cada vez mais gente que vai ser processado, e aí, como é que eles vão dar conta disso? Eles também têm que acelerar esse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar o bloco, Senair. Vocês têm visto que tem sido moda agora no noticiário da própria televisão também, um sujeito senta numa mesa, a alta autoridade do mundo senta numa mesa, assina lá um decreto e depois fica Donald Trump. O que tu achas do início do governo, 10 dias do Donald Trump? Muro na divisa dos Estados Unidos com o México, já tem polêmica internacional, lideranças mundiais, políticas mundiais já estão contra o Trump, a questão dos estrangeiros começou muito... Vou falar sério, olha a minha pose de falar sério. O que tu espera de uma dupla onde o presidente é o Donald e o vice é o Mickey? O que tu pode esperar? Atrapalhada. Eu quero dizer que o Donald Trump está pensando que está administrando a empresa dele, ou um grupo de empresas dele. Ele assina e mostra, e no outro dia desmente, volta atrás. Ele está pior que o Temer no começo do governo, onde ele nomeava um ministro hoje, demitiu outro amanhã e aquele logo depois. Ele está totalmente perdido. Colocaram o homem errado, na hora errada, no lugar errado. Ele vai fazer história de uma forma... Vai dar atrapalhadas mundiais. E isso é um perigo. Mesmo que eu acredite no Congresso americano, como um Congresso maduro, sério, exemplo do mundo, mesmo assim, ele tem o seu poder enquanto presidente e isso me dá medo. Eu acho que nós já temos problemas demais. O mundo está com muitos problemas e nós temos que desarmar os espíritos. Eu não acredito em belicosidade, eu acredito em amor,
amizade, relacionamentos, entendimentos, bons entendimentos e não guerra e turbulência. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. O Senair Gomes da Silva vai continuar conosco. Em seguida, então, a gente volta falando mais sobre assuntos do momento. Vou provocar o Senair também. É um assunto que o Senair também tem grande conhecimento. Nós completamos na semana passada, com tristeza, é bem verdade, os 4 anos da tragédia da Boate Kiss. Não vamos entrar tanto na questão da tragédia, mas o que mudou depois da tragédia da Boate Kiss na prevenção de incêndios. Tem muitos estabelecimentos, muitas empresas, muitas indústrias que têm dificuldades com o PPCI. Será que precisa tudo isso? Será que não há exageros nesta legislação? Aliás, a própria legislação da Boate Kiss, ela surgiu depois, ela foi reformada, ela foi atualizada, mas ainda me parece que ela está bastante severa com alguns pontos. A gente aborda essa questão depois do espaço dos apoiadores culturais. Fiquem conosco. Nessas férias eu quero muita curtição, alegria com os amigos e toda a família. Descontrair, brincar e aproveitar, voltar a ser criança, desfrutar o calor, sentir a emoção, tudo em um só lugar. Parque das Águas é sol, alegria e muita diversão. Parque das Águas, o melhor lugar para ser feliz no verão. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos hoje na estação de tratamento de água de Capão da Canoa para falar da Corsã e dos investimentos que melhoram a qualidade de vida de todos os gaúchos. A água que consumimos aqui é muito boa, de excelente qualidade, bebemos ela diariamente. A Corsã está colocando o esgoto e eu vou conectar o meu esgoto na caixa coletora. Agora que ligaram o esgoto, ficou 100%. Antigamente era esgoto céu aberto e muita doença. São mais de 840 milhões de reais em obras nas regiões do Litoral, Serra, Central e Metropolitana, beneficiando quase 8 milhões de gaúchos. Tem pesquisas que mostram que cada R$1 investido no saneamento gera uma economia de R$4 para a saúde pública. O governo enfrenta as dificuldades financeiras sem deixar de investir onde realmente é preciso. Os gaúchos ganham mais saúde com melhores serviços de água e esgoto. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! Retornando com o nosso programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também ao vivo no Facebook TV Cidade Farroupilha. Você pode nos acompanhar nesta terça-feira, 31 de janeiro. Já foi o primeiro mês do ano. O apoio cultural é da Ecofar, também do restaurante Estepenon e do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz no verão. Nosso convidado no programa de hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade, ao vivo no 8º andar da rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha. Senair, eu levantei a bola, deixei o assunto ficando no final do segundo bloco do programa. Nós comemoramos semana passada 4 anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. O fato abalou o Estado, o Brasil e também o mundo.
E depois do episódio da Boate Kiss de Santa Maria, muito se discutiu em termos de legislação de prevenção e combate a incêndios. Veio aí uma legislação muito forte na questão do chamado PPCI, Programa de Prevenção e Combate a Incêndio, que é exigido para empresas, lojas, estabelecimentos, construções nos mais variados segmentos. Depois ela acabou sendo atualizada, modificada. Houve excesso naquela legislação ou tu achas que precisava ter aquele rigor para que se entrasse um pouco nos eixos depois da tragédia da Boate Kiss? Nós temos uma forma de passionais, o brasileiro é passional. Realmente, depois de uma tragédia deste tamanho, antes mesmo de se saber a origem dessa tragédia, o que potencializou essa tragédia, onde estavam os erros para ter acontecido isso, já se começou a falar numa nova legislação e aí vieram com tudo, radicalizaram. Com muita sede ao corte. Exageraram na medida, porque também tem o aspecto que o brasileiro não leva a sua legislação a sério, porque muitas leis não podem ser levadas a sério. Elas exigem, são colocadas no papel e depois na prática não tem funcionamento nenhum. Então a gente acaba, de uma forma geral, relaxando. Não é bem assim, relativizando os riscos e vai se tocando em frente. Agora, tem uma grande diferença entre um prédio que foi construído no século passado e um prédio que vai ser construído agora. Novo que está em fase de construção. O grande problema é que um órgão público te dá a licença, outro órgão público te dá outra licença, outro órgão público te faz a fiscalização. E às vezes, muitas vezes, a interpretação da lei é feita de um modo diferente entre um órgão e outro. Isso, normalmente, é isso que acontece. E aí o empresário da construção, por exemplo, ele vai lá, faz o seu projeto, ele leva a apreciação dos órgãos competentes, ele coloca isso no seu custo, ele começa a sua construção e aí vem os problemas. Não, essa escada não pode ser assim, tem que ser assado. Esse hidrante não pode ser assim, tem que ser diferente. Altera totalmente os custos, a ponto, às vezes, quase inviabilizar a obra. Numa empresa antiga, não pode exigir coisas que funcionam há 100 anos, e agora, porque incendiou a Boate Kiss, que é uma cadeia de erros e de irresponsabilidades, aí você vai dizer que na minha empresa vai acontecer a mesma coisa, se não aconteceu em 100 anos. Então, essa generalização, exigindo o possível e o impossível, porque você vai lá na tua empresa, lá no teu estabelecimento, tem coisas que não tem como você adaptar. E tem, numa época que nós vivemos, na situação financeira e econômica financeira nós estamos, temos como atender essas exigências legais? Não temos. E aí fica aquela história, continuamos gerando emprego ou vamos parar? Porque hoje o empresário, se tiver um pouco de juízo, ele diz, eu vou parar. Porque não tem ninguém que te apoia, não tem a carga tributária cada vez maior, até porque precisa manter toda essa gente usando o nosso dinheiro e enriquecendo com o dinheiro dos impostos, então a carga tributária cada vez tem que ser maior mesmo. Uma má gestão dos recursos públicos, isso é notório também. Agora apareceu um gestor em São Paulo, está todo mundo de boca aberta, está todo mundo babando, todo mundo impressionado com o seu João Dória Júnior. Só que isso teria que ser o normal. Ele é um gestor de um grupo de empresas. O gestor faz o quê? Ele compra pelo mais barato, ele economiza em tudo que pode ser economizado, enquanto que no setor público a gente não vê isso. Mas já deveria ser uma prática. O seu João Dória deve ser a sequência e não o início. Agora ele está querendo privatizar. Vamos falar sobre o Banrisul, que é um prato quente. Tu és a favor ou contra a privatização do Banrisul? Eu fui a favor já há 20 anos atrás. Já devia ter vendido. Eu já devia ter vendido. Por quê? O que nós queremos? Quem quer banco de Estado são os governantes. Esses querem banco do Estado. Para ter cabides? Para ter cabides. Aquele cara que não se elege, me ajudou eu me eleger, eu coloco ele na diretoria. Isso é histórico no Rio Grande do Sul e em todos os outros estados, que mantêm bancos e empresas públicas. É para acomodar companheiros que não chegaram ao topo. Então, os companheiros que na próxima eleição vão me ajudar de novo. Porque onde está o ex-prefeito de Guaporé? O seu Alexandre Postal.
está no Tribunal de Contas do Estado. É meu parceiro, eu tenho que botar ele lá. E assim vai, estou dando só um exemplo. São tantos outros exemplos. Onde está o ex-prefeito Panela, não se elegeu? Está lá na Corag. Onde está o prefeito não sei de onde? Está lá no... Outros ex-prefeitos. Outros prefeitos não se elegeram. Então, assim, ó. Debate do Estado. Do Estado. Então, essas coisas, Estado grande serve para comandar companheiros, não é deste partido. Todos os partidos chegou ao poder. Chega por quê? Os seus companheiros o levaram. Então, não foi facção do Estado, não. Do Tarso, foi do Tarso, foi da Ieda, foi do Rigoto, do Olívio, e assim foi. Então, isso é o Brito. Nós temos hoje uma cópia do governo Brito. Quer dizer, uma tentativa de cópia do governo Brito. Venderam as estatais, ótimo, gostei, era para ter colocado asfalto em todos os municípios. O asfalto não chegou? Não chegou, eu passei, não, é asfaltado, o golpe de juros não foi. A promessa junto à Assembleia, para ele conseguir, era a venda das estatais para conseguir o asfalto público e outras obras que seriam feitas. Agora é a mesma coisa. Agora é mais para a gente conseguir sair do sufoco que estamos. Falávamos anteriormente da complexidade, da burocracia com algumas estruturas governamentais, eu vou privar de declinar o nome do empresário, mas há um empresário, um empreendedor aqui no município de Farroupilha que quer expandir, quer diversificar o seu negócio e aí ele tem que buscar uma autorização, um documento, um procedimento na junta comercial do Estado. Só que chegando na junta comercial do Estado, a junta comercial do Estado precisa de tal documento e tal estrutura. Foi lá naquela estrutura, aquela outra estrutura que disse assim, precisa de um documento da junta comercial. Um documento mas documentos do outro. Claro, são áreas específicas, né? Mas aí, nós temos no Rio Grande do Sul agora, via DP também, isso para mim não é novidade. Eles cabem de jogo de empurra. Por que às vezes, o próprio Temer disse no seu discurso, que eu escutei, que o empresário é muito maltratado no Brasil e que ele demora 20 dias ou 18 dias para abrir uma empresa e para fechar mais ainda. Para mim, eu já estou acostumado com essa burocracia louca. Uma vez eu cheguei na prefeitura de Farroupilha, não vou dizer o ano, e perguntei se eu conseguiria uma negativa de impostos municipais, porque a empresa uma licitação. A moça me disse, olha, tu tem que passar daqui a 15 dias. Eu cheguei junto ao secretário da época, e o secretário desceu comigo e eu saí com a certidão na mão e devolvi para ele, não precisa de certidão, só queria saber como funcionava. E eu quero ser atendido não como presidente da entidade, mas como cidadão, como empresário, e eu gostaria que todos os empresários, não importa se são ligados à SIC ou não, recebam esse mesmo atendimento, porque ele é possível. Vocês viram que ele é possível? Então, essas coisas no serviço público são mais ou menos normais, que não deveria ser. Deveria ser uma preocupação com o nosso principal cliente. Consumir para imposto ou não. A economia recolhe que sofre as penas por não ter recolhido. Um assunto que preocupa muitos também, continua na pauta, a questão da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre com muitos problemas, Caxias do Sul pelo potencial também, Farroupilha está logo ali, está logo encostada a Caxias do Sul. Aqui nós não temos um problema como tem Porto Alegre ou Caxias do Sul, mas também preocupa muito a segurança pública. E parece que o que mais preocupa é a estrutura, tanto humana quanto de infraestrutura das próprias corporações da segurança pública, né? A gente vê defasagens na Brigada Militar, na Polícia Civil. Houve uma época aqui em Farroupilha, por exemplo, que tinha um bom contingente de efetivo, de recursos humanos na Brigada Militar e faltavam veículos. Hoje é o contrário. Sobram veículos, sobram viaturas, talvez, mas não tem tantos recursos humanos. É o famoso
cobertor curto. Aqui no estado nós estamos hoje com uma dificuldade muito grande de efetivo. O Sartori disse que trancaria os concursos públicos. O mesmo, porque se nós não conseguimos pagar a folha de hoje, nós vamos inchar esta folha, fica pior ainda. Só vai piorar. Agora, enquanto isso, a segurança pública continua cada vez mais preocupante. E tem outro detalhe. O espaço físico de recolhimento dessas pessoas que são pegas por cometer delitos, não se constrói novas cadeias, porque também não tem agente público colocado nas cadeias. Como é a de Canoas, que falta apenas uma canalização, custa só 5 milhões. Agora, eu acho que fizeram poucos orçamentos. Eu sempre, quando falo em dinheiro para concluir uma obra pública, eu fico pensando, quem fez os orçamentos, onde fez, e eu faria num outro município bem longe, pegaria uma outra construtora e levaria lá. Faz um orçamento aqui para mim. Mas que ninguém conhecesse ele, só ele comigo lá mostrar e ver qual é o orçamento dele. Eu tenho essa curiosidade. Nós não temos cadeias prontas, e as que estão prontas, aquelas duas que eu tenho conhecimento, faltam agentes penitenciários. Então, prende, mesmo com pouca gente, tu consegue prender muita gente, porque tem bastante. Mas tu coloca onde? Não temos espaço físico. E aí fica dentro do ônibus, dentro do container. No salão da comunidade? É aí que fica a pergunta. É aí que eu sempre coloco como uma irresponsabilidade dos poderes públicos até hoje, que deixaram chegar onde chegou, quando nós temos tanto espaço físico ainda no país, que a gente possa fazer uma cadeia modular, onde as pessoas vão produzir lá dentro e não viver às nossas custas. Eles fazem o pecado e quem paga quando somos nós. Mas como corrigir esse problema hoje da insegurança pública? Tem volta? É uma questão de educação, não é uma questão governamental? O que tem que fazer para corrigir? É um conjunto de iniciativas que eu acredito que nós, enquanto sociedade, nós temos tantos órgãos da sociedade, do terceiro setor, que poderiam encampar e levar aos nossos governantes, através de vamos botar assim, um conselho de cada município, que levasse aos nossos governantes soluções. Se nós sentarmos hoje e dissermos assim, nós vamos resolver o problema de segurança de Farroupilha, eu tenho certeza que não precisa mais que 2 reuniões que nós vamos chegar a uma solução. E pegando a iniciativa privada, o poder público, verbas estaduais, verbas federais, esquece verbas estaduais e federais. A própria comunidade pode, a comunidade que resolveu tantos problemas. Nós construímos aqui, eu quero prestar mais uma vez uma homenagem aos fundadores do Hospital São Carlos. Com toda aquela dificuldade, construíram um belo hospital para a época e agora, com todas as facilidades que nós temos hoje, nós não conseguimos mantê-lo. Mas na segurança pública seria mais ou menos a mesma coisa. A sociedade dizer, em Farroupilha nós não vamos ter mais problema de segurança quanto aos nossos criminosos, os nossos delinquentes. Caxias faria a mesma coisa, Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Bento já está pensando nisso, já está começando a resolver o seu problema. Cada município terá que ser responsável por aquilo que produz. Delinquente e bom cidadão. É um produto do município. É um produto do município, né? E o município tem que ser responsável por aquilo que produz. A educação sendo... A Farroupilha tem um exemplo do PROERP. Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas. Esse é um ótimo. Nasceu aqui. Parabéns ao criador desse programa. Parabéns à Brigada Militar que continua levando adiante. Isso é um bom começo. Tudo passa pela educação, se for muito claro. Primeiro, a educação. Ninguém fora da escola. Só a educação não resolve. Porque nós já estamos com delinquentes, já estamos com criminosos formados. E esses vão ter que sofrer vão ter que entender que a lei tem que ser cumprida, que o grande problema no país é que quase ninguém se preocupa em cumprir as leis, há um desrespeito às autoridades, à legislação, há um desrespeito a tudo. Enquanto o respeito não voltar a imperar no país, tudo pode acontecer.
Qual a tua opinião, Sinelli? Aqui em Farroupilha, tu lembras, houve uma época em que se apostou muito no monitoramento eletrônico nas câmeras de vídeo, começaram a ser instaladas câmeras de vídeo no centro, esquina do Banrisul, na esquina da rua da Júlio de Cacilhos com a rua da República, e na Independência também com Pinheiro Machado, tantos outros pontos. Depois começaram também os pontos de acesso às principais entradas ao município, outros pontos estratégicos. Aí havia um parecer técnico da Brigada Militar, ou seja, chegamos a 22 equipamentos instalados no município de Farroupilha. Sabias que, questão de 15 ou 20 dias, desses 22 equipamentos instalados, 8 estavam fora do ar? Apresentaram problema, não estavam operando? E o que mudou na criminalidade em Farroupilha? O que mudou? Segundo informações da Comissão para a Segurança, do próprio Claudio Bono do Cid Lopes, houve um decréscimo na época do auge do monitoramento eletrônico considerável da criminalidade do município, na área central. Olha, só excepcional na área central. Eu não tenho esse dado, não posso falar. Agora, eu posso dizer o seguinte: eu não acredito em monitoramento para combate aos crimes. Porque se ele não faz em frente da câmera, ele vai lá no bairro que ele sabe que não tem câmera, ele assalta todo mundo. O cara que é assaltante, que é bandido, que é profissão, não tem isso. Ele vai lá no boate, não tem. Mas eu pago meus impostos no município igual o cara aqui do centro. Ele tem a câmera e eu não. Agora, é aquela história. Todo cidadão que mora no Burati, mora na Jacinta, mora em tudo que é lugar aqui em Farroupilha, ele paga os seus impostos igual o cara do centro. Todos nós pagamos. Agora, por que o centro tem monitoramento e nós não temos? Porque o comércio, olha, a criminalidade não se combate só com monitoramento, não. Eu sempre disse isso quando instalaram as primeiras câmeras. Eu sou favorável, sim, a câmera de monitoramento na entrada e saída da cidade. Nós temos diversas entradas, diversas saídas, é complicado, mas dentro da cidade se faz um trabalho de policiamento ostensivo, porque o malandro enxerga um policial, ele não vai se botar, mesmo que haja esse desrespeito hoje, mas ele tem pescoço, ele sabe que ele tem vida, então ele se cuida. Esse policiamento mais ostensivo e outras medidas através da educação, a recuperação e um presídio modular em Farroupilha, que não é tão caro, tão difícil, é mais fácil construir o hospital, e que nós resolveríamos o problema dos nossos, e que cada município resolva o problema dos seus. Eu vejo a saída por aí, que as famílias estão perto e vão ajudar a resolver. Sinelli, chegando ao final do programa, quero te agradecer pela tua presença mais uma vez aqui no programa da TV Cidade, no Cidade Aberta, e até terça da semana que vem, se não estarás no teu período de gozo de férias. Olha, férias é coisa, não vou falar. Férias para pobre é meio complicado. Mas eu quero te cumprimentar mais uma vez pelo programa, eu tenho aqui assistido seguidamente, e pelo novo cenário. Muito obrigado pelo convite. Vou até o estado de espírito da gente muda, quando é uma coisa bonita e tal. Tá bom. Sinelli, muito obrigado pela tua presença até a estação. Obrigado. Obrigado. Vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Quero mais uma vez agradecer ao Sinelli Gomes da Silva, que foi o nosso convidado no programa de hoje nos estudos. E o ar ficou do meu lado hoje. O ar-condicionado ficou do meu lado. Sempre uma coisa no programa. Bom, eu te convido, Sinelli, vamos dar uma olhada na câmera aberta da TV Cidade, o final de tarde, o céu aqui em Farroupilha. Olha que pintura o céu na nossa cidade. Aí tem um sinalzinho de chuva aí no setor oeste, o sol já se pondo também. É a câmera do momento e já chovendo uns pingos e vi uma pancada esparsa de chuva passando aqui. E o meu cabelo? E o meu cabelo está tão ajeitadinho. A moda está em rapar o cabelo, hein? Não. Visual. Ele de Batista mudou o visual. Se semana que vem para fazer o cabelo rapado, eu vou botar um tonalizador. Qual é essa cor? Vou escolher. Vou escolher. Vou mudar, vou botar um tonalizador. Do olho dos cabelos do Sinelli vai passar você. Gente, ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta. Nós voltaremos a nos encontrar
encontrar aqui na TV Cidade. Amanhã, a partir das 19h05, com mais uma edição do Cidade Aberta, sempre com o apoio cultural da Ecobar, do restaurante Estetenon e também do Clube Parque das Águas, o lugar para ser feliz em Farroupilha. Não desligue a TV Cidade, fique conosco, fique no canal 14, vem aí a nossa programação que tem sequência após o Cidade Aberta. A todos um grande abraço, um bom descanso, uma boa noite,